Salve, torcedor azulino, uma boa tarde, vamos lá, né? Segunda-feira, mais um vídeo do Leão Azul com informações precisas para vocês. O Clube do Remo que mais uma vez fez remisse, né? Infelizmente, e decepcionou aí mais de 35 mil pessoas no Mangueirão. No Remo, normalmente, quando encontra essa torcida, em vez de fazer festa, entrega presentes de grego para o seu torcedor. Vamos falar disso aí. Vamos analisar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. Lógico, alguns jogos da 10ª rodada irão acontecer hoje e até amanhã mesmo, né? O jogo do nosso rival com o Botafogo da Paraíba. Ricardo Catalá soltou o verbo em entrevista na Remo TV. Jogou direta e indireta para a diretoria. O que nós falamos aqui praticamente todos os dias, Catalá teve coragem de falar na coletiva. Infelizmente, essa coletiva não poderemos, né, colocar aqui por causa de direitos autorais. Mas só vocês acessarem a Remo TV que vocês vão ter ideia do que ele falou. Mas vamos resumir aqui para vocês. Elenco do Clube do Remo tem capacidade de entrar no G8 e caso isso aconteça, de não passar vexame no quadrangular, ou o time do Remo vai apenas lutar contra o rebaixamento da Série C. Vamos dar nossa opinião aqui. Fique com a vinheta do canal, na volta a gente vem com essas e muitas informações do Leão Azul. Pamplona, corretora de seguros. Sua corretora de seguros está aqui, situada no edifício Parque Office, lá no Parque Shopping, na Avenida Augusto Montenegro, 4300, sala 101, Torre Sul. A Pamplona, corretora de seguros, dá segurança para o seu bem. Você sabe, né, como é difícil conquistar as coisas. Porém, você sabe que também é muito fácil você deixar de ter ela em suas mãos. Então, faça um seguro com a corretora de seguros Pamplona. Seguro de viagens, seguro do seu carro. Fique à vontade. E outra, segure até 10 vezes sem juros, pessoal, no cartão de crédito. E o bom é que o crédito é recorrente, só debita o valor da parcela. Então, não perca a oportunidade. Pamplona, corretora de seguro. Faça o seguro do seu bem. É muito sacrificante você ter, porém você perder sem fazer um seguro é muito fácil. Pamplona, corretora de seguros, DDD 91 99906 9595, falar com José Ribeiro. DDD 91 99906 9595, José Ribeiro. Bom, pessoal, vamos começar primeiramente pela partida de sábado. Mangueirão lotado, borderou mais uma vez um crime, né, perante aos olhos do torcedor consciente, né? Daquele emocionado, não vai adiantar, tá tudo lindo. Apresenta um bosta e o pessoal vê diamante para defender essa pífia administração atual, que eu me recuso a falar o nome do presidente. Até quinta-feira tinha sido comercializado aí, vendidos no caso, postagem do próprio Remo, né? Oficial, 35 mil ingressos. Chegou no borderô, no sábado, 31 mil pagantes. Aí você inclui, né, gratuidade, etc. Chegou a 36 mil pessoas no Mangueirão. Quem esteve no Mangueirão pôde ver que o lado A estava totalmente super, hiper, mega lotado. Pessoas, inclusive, passaram mal por causa do forte calor, né, e a questão da lotação só do lado A, tá? Você vai passar para o lado B, quase ali 60%, 70% cheio. No final das contas, só deram 36 mil pessoas no Mangueirão. Sendo que o Mangueirão foi reformado, né? Onde se cabe mais de 50 mil pessoas. Mas no bordeiro do Remo, deu 36 mil pessoas. Ninguém me falou, eu vi catracas não funcionando, pessoas com ingressos entrando e não passando na catraca, abrindo o portãozinho do lado para a pessoa passar. Ninguém me falou, tá? Eu vi. Desorganização total no Mangueirão, tanto do pessoal que trabalha no Remo, como também da briosa Polícia Militar, mas mesmo assim, uma desorganização, sabe? Todo mundo que aluga o Mangueirão consegue fazer festas, espetáculos, de forma organizada. Show do Alok, show da tardezinha do Tiaguinho, todo mundo consegue fazer algo organizado. É incrível. Mas quando chega jogo do Clube do Remo, a desorganização é, pessoal, vexatória demais.
Será que a direção do futebol, assim como não está nem aí para o futebol do Remo, a organização do clube do Remo também não está nem aí para o torcedor? É o que parece. É o que parece, porque o torcedor está ali comprando camisa, boné, materiais oficiais do Remo e dando lucro para as pessoas que estão no clube do Remo. Mas o torcedor é tratado como um verdadeiro animal. Tá? O torcedor, Theo, gosta de entrar em cima da hora. Eu fui um que entrei antes das 15 horas. O jogo foi às 16h30 e a desorganização já estava do nível que eu falei aqui, até pior, porque a olho nu você tem mais ideia, né? Os olhos não vê, o coração não sente. Já diz o ditado. Então é uma falta de... Se fosse só o jogo de sábado, acontece, mas não, são todos os jogos. Seja no Mangueirão, seja no Bainão. A gente sabe que é uma coisa recorrente que dificilmente vai se resolver, porque as pessoas que deveriam resolver estão cagando e andando para o torcedor. E o Remo, dentro de campo, por isso também, como o Muricy Ramalho fala, a bola pune, né, pessoal? Fora de campo é desorganização. É um clube de amigos. Imagine dentro de campo. Fora de campo também é sogro sendo diretor disso, é ex sendo chefa disso, é amigo sendo diretor de não sei o quê, é ex-mulher sendo diretora de não sei o quê, é irmão sendo diretor de não sei o quê. Ou seja, a família do cara está empregada todinha no Remo. A gente sabe que isso existe em vários lugares da sociedade, mas isso, quando existe, normalmente tange a não dar resultado, porque não existe capacitação, não existe profissionalismo. Existe, a palavra é única, amizade. Então o clube do Remo se torna um clube de amigos e, lógico, se torna também um clube amador, porque as pessoas que estão lá são amadores. Ou amadora, né? Porque tem homem e mulher no meio de toda essa situação. Não é só eu que estou falando isso, não. Tem outras pessoas conscientes que falam, são poucas, mas é tudo realidade. O vestiário é tomado de amigo. Vestiário, pessoal, lugar de jogador e comissão técnica. O arredor do clube do Remo é cercado de gente incompetente, que não tem capacitação para tal e não tem experiência para tal, mas estão lá. Enquanto isso, o clube do Remo, daqui a pouco a gente vai colocar na tela aqui a classificação, não consegue em 20 clubes ficar entre 8. Aconteceu ano passado, pessoal. Não é caso isolado. O clube do Remo conseguiu apenas ter uma vitória nessa Série C em casa. Por que será, né, Theo? Por que será, torcedor consciente, que isso acontece? Fica a pergunta e a resposta vocês podem deixar nos comentários. Mas tem gente que defende essa gestão. Se fosse uma gestão séria, não passaria por tudo isso que eu estou falando. Porque gestão só é gestão quando é profissional. Gestão de parente, de amigos, você não consegue gerir, nem sequer ser síndico de um condomínio pequeno. Mas esse é o atual cenário do Clube do Remo. É por isso, e outras, etc., centenas de erros, que o Remo não consegue chegar no G8. Hoje teremos reunião na sede social do Remo. Pessoal, infelizmente, o prazo já passou, mas mesmo assim vai ter. Estão rasgando o estatuto do Clube do Remo. Não tenho dúvidas que vão aprovar as contas do atual presidente com algumas ressalvas. Não vai dar em nada, vai acabar em pizza, como a maioria das coisas nesse país acaba. E aí segue o jogo para ele ganhar tempo até as eleições no final do ano. Sai, não dá em nada mesmo. Os amigos saem, não dá em nada mesmo. Os colegas saem, não dá em nada mesmo. Os parentes vão sair, não dá em nada mesmo. Um problema é que o Clube do Remo, que nós somos um canal sério que estamos cobrando dia a dia, esse Clube do Remo que vai sair atingido. Vai sair numa CTI, numa UTI, mais uma vez numa Série C. Deus o livre ser rebaixado. Eu acredito que o Remo não será rebaixado. Pela fraca qualidade de outros clubes. Porque se outros clubes fossem bem bons tecnicamente, o Remo cairia de divisão sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas por existir outros clubes também com problemas, o Remo deve se manter aí, né, na Série C, e espero que isso aconteça.
É minha humilde opinião a respeito de quem acha que o Remo vai subir e quem acha que o Remo vai cair. Questão de interpretação. Então, nessa atuada, o Remo vai seguindo. Ricardo Catalá soltou o verbo na última coletiva, dizendo que hoje, se o Remo não está na zona olhando diretamente para a quarta divisão, é por causa de 2 quesitos, comissão técnica e jogadores que vêm se esforçando. Ou seja, ele tirou, com muita propriedade e inteligência, o atual presidente e a direção de futebol, que não faz nada. O cara pede contratação de fulano e de ciclano, dão Beltrano pro cara. Ele pediu a contratação de meio campo bom, atacante bom, deram aí. Caracaço, Marcelo. Não precisa nem mais jogar. É ruim de bola. Quem joga bola sabe disso. Assim como nós falamos de Álvaro, de Fabinho, de etc jogadores que o canal acerta mais de 90% das coisas que falam aqui. Principalmente sobre gestão e sobre contratações de futebol. Catalá falou que precisa, a atual administração do Clube do Remo, diretores de futebol executivo precisam qualificar o elenco. Ou seja, ele falou que não qualificaram o elenco, trouxeram peças por trazer. Mas por que isso acontece, Théo? Para bom entendedor, minha palavra basta. O cara está pedindo contratações há um mês, o tempo que ele chegou no Bainão. Já se passaram 6 jogos com ele até agora. Não chegou reforço, chegou refugos. Ele mesmo falou, se quiserem me demitir, me demitam. Sempre é questão do presidente, quiser, eu vou continuar chegando, primeiro a chegar e último a sair. Eu vou fazer o meu trabalho. Só que uma hora esse time vai perder. Ah, Théo ganhou 2 fora, empatou dentro, pessoal. As 4 primeiras rodadas que o tal de Marcelo Cabo deixou o Remo na lanterna, até hoje vão respingando no Remo e vão respingando no Catalá. E o Remo, numa vexatória classificação, se a gente for pegar a tabela agora, o Remo é o 13º colocado, a 2 pontos da zona de rebaixamento do Altos, que é o 17º. Ah, Théo, mas o Remo está a 2 pontos do Figueirense. Lógico, essa matemática vai aumentar, vai ficar 3 a 4 pontos, porque jogos vão acontecer na rodada. O problema é que, se vocês forem imaginar, o Remo não tem elenco, o Remo não tem uma onzena titular. Imagine um elenco. Ricardo Catalá errou nas substituições? Errou. Porém, em 6 jogos ele errou apenas em 1 nas substituições. Nos outros 5 ele fez milagre. Está fazendo milagre com esse elenco pífio formado para o Remo. E com muito dinheiro. O Remo tem uma das 3 folhas mais caras da Série C. A torcida está sempre ajudando e os caras estão sempre sacaneando com o torcedor. Com todo respeito, o Remo está atrás de Piranga, Botafogo da Paraíba, Confiança, Volta Redonda, São José, pessoal, e o Amazonas, que é líder da Série C. Será um jogo de 6 pontos contra o Floresta, que é o 18º. O empate será ruim para o Remo mais uma vez. Se o Remo quer pretensões de subir, de ficar pelo menos no G8, o Remo precisa ganhar a partida. Isso passa muito pelo início de campeonato do Clube do Remo. O empate para o Remo é ruim, a derrota é desastrosa. Lógico, se o Remo quiser apenas ficar na Série C, o que já é vergonhoso, o empate até serve. O Remo tem 9 pontos, aliás, 9 jogos para disputar. São 27 pontos em 9 partidas. O Remo tem 12. Se o Remo quiser se classificar para o G8, o Remo vai ter que ganhar 6 partidas de 9. Como isso vai acontecer se o Catalá não tem elenco? E não esperem contratações que, se vier, vão ser mais bombas. Não tem jogador disponível para jogar 2 rodadas de uma pífia Série C. Então o Remo de 9 jogos vai ter que vencer 6 para ficar no G8. 3 vezes 6, 18, com 12 pontos, 30, que é a classificação para o G8. O Remo, para não cair de 9 jogos, menos mal vai ter que ganhar 3. São 9 pontos, com 12 que tem 21, o Remo não cai de divisão. Pelo menos o Remo, para cair, a questão de ganhar a partida são apenas 3, ou seja, um terço dos jogos do Remo. Agora, meu amigo, para se classificar são 2 terços. É muito difícil o Remo se classificar. Os outros clubes jogam também, o Remo não está só no campeonato. O Remo não tem elenco, o Remo não tem presidente, o Remo não tem diretor. Aliás, tem tudo isso, mas são todos amadores. O Remo tem um técnico que está fazendo das tripas corações, alguns jogadores que se empenham, e tem uma torcida que é a maior e melhor da Série C. Porém, torcida não ganha pontos, torcida não ganha jogo. Já falei aqui, não falo nem público zero. Mas a torcida está sempre, né, bancando, os dinheiro está entrando, os caras estão cagando e andando pro torcedor. Quebra de recorde de público.
Deu muito mais gente do que tinha no estádio sábado, mais uma vez. Lota o Bainão, ajuda o Clube do Remo. E eu sempre falei, pode jogar no Mangueirão, pode jogar no Bainão. Teve uns leses que até me criticaram. Não, tem que jogar no Bainão. Para quê, pessoal? Não existe pressão, não existe nada. Inclusive, a pressão da torcida é contra o time. Não que a torcida queira, mas os jogadores assimilam isso porque são jogadores sem personalidade. Jogadores fracos, tecnicamente, fisicamente, taticamente, psicologicamente também, que são as 4 vertentes do futebol. Então, jogar no Bainão, no Mangueirão, eu acredito que se jogasse sem público seria até melhor, porque os jogadores não têm personalidade. Se o Remo tivesse mais jogos fora de casa do que dentro de casa, seria melhor para a gente. A tabela conta isso, eu não estou inventando nada. O Remo conseguiu mais pontos fora do que dentro. O Remo ganhou uma partida na Série C dentro de casa. E as duras penas. Fora de casa, o Remo consegue jogar menos pior. Né? Então, são fatos. Contra fatos, não há argumentos. Vamos ver o que o Remo vai tentar domingo, 16h30. Né? Acho que é 16h30 jogo. Não, 19 horas, perdão. Contra o Floresta. Né? Lá no Ceará. Em Fortaleza, no caso. Muita coisa vai rolar debaixo dessa ponte, muita água vai rolar. Hoje é apenas segunda, temos terça, quarta, quinta, sexta e sábado de vídeo. Vamos ver se vai chegar contratações, mais bombas no caso. Vamos ver se vão dispensar outras bombas que estão no Bainão. A questão é que o Remo, infelizmente, faltando 9 jogos apenas para o final da Série C, o Remo se encontra nessa classificação que eu deixei na tela. O Remo se encontra distante, não em pontuação, mas sim em prática, de chegar no G8. E acredito também que está distante de um rebaixamento. Acho que o Remo não vai ser rebaixado, não. Já expliquei o porquê dos dois lados da moeda, tanto a parte de cima como a parte de baixo. Agora é muito pouco. A gente deveria estar falando aqui em que posição o Remo vai ficar no G8. Será que a gente vai ficar em primeiro, em segundo, em terceiro e tal? Não importa quem pode se classificar. Nós temos elenco para chegar no quadrangular final e representar o clube do Remo, filho da glória e do triunfo, onde as glórias estão longe e os triunfos ainda mais distantes. Tudo nosso nada dele, galera. Theo Souza, um abraço, até qualquer momento.